Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos lá que hoje nós estaremos falando sobre equipamentos e hardware, tá? Basicamente, nós vamos estar falando sobre o conceito geral de hardware, como que essa peça funciona no computador, como que eu diferencio hardware do que é software. Então, chamo você para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, aí na tela com vocês, vamos falar hoje, o nosso título da aula é Hardware, tá? Então, vamos estar falando sobre hardware. E, além disso, vamos falar também sobre algumas unidades de armazenamento, ou seja, as unidades de medida que são utilizadas, tá, para que a gente possa mensurar espaço no computador. Então, primeiramente, o computador ele tem dois grandes mundos que são importantes. Ele tem um hardware e ele tem o software. E aí é importante que o aluno entenda e saiba diferenciá-los para que ele possa chegar numa prova e acertar nas questões. Eu sempre gosto de frisar que não necessariamente vai acontecer lá na sua prova de aparecer assim, ó, defina o que é hardware ou defina o que é software. Ah, se aparecesse isso seria maravilhoso, muito fácil. Mas não é isso. Na verdade, o que vai aparecer é alguma questão envolvendo este conceito do que é hardware e do que é software. Que se você não souber, muito provavelmente você deixará a questão em branco. Tudo bem? Então, vamos lá e vamos começar então a falar um pouquinho sobre esse conceito. Primeiramente, na sua tela aí, ó, aparece para a gente a definição do que é um hardware. Ó, preste atenção, o que é o hardware? Hardware são equipamentos, veja aí, ó, equipamentos que são tangíveis. Ó, eu tenho peças e todas essas peças, de forma geral, elas estão conectadas, tá, ao computador. Tá? Todas elas estão aqui, ó, conectada a esse computador. Então, qualquer peça que esteja fora ou dentro do computador é hardware. Então, eu tenho que levar para a prova esse conceito. Hardware é aquilo que é tangível, aquilo que eu posso pegar, ele é palpável. Então, hardware são partes físicas. Compreendeu? Então, lembra, hardware são partes físicas. No entanto, existe também na informática o que nós chamamos de software. E o software, pessoal, ó, são as partes lógicas. São os programas que vão fazer com que este hardware funcione. Então, eu tenho ali, ó, navegadores, eu tenho sistemas operacionais, o próprio Linux, o próprio Windows, redes sociais, e-mails, sistemas de celulares, sistemas aplicativos e utilitários, qualquer tipo de sistema, eu classifico ele como um software. Professor, qual é o melhor, o hardware ou o software? Qualquer questão que tente falar que um é melhor do que o outro, um é melhor em detrimento ao outro, ela vai estar errada. Por quê? Porque, na verdade, os dois se complementam. Eu preciso do hardware para que eu possa fazer o software funcionar. E da mesma forma, o hardware precisa do software para que ele funcione corretamente. Então, os dois são essenciais. Muitas pessoas divulgam vídeos na internet, até comentando, né, brincando sobre a diferença desses dois conceitos. Uma das brincadeiras que as pessoas gostam muito de fazer é o seguinte, eles falam assim, ó, hardware é o que você chuta, software é o que você xinga. E muita gente pergunta por que isso, né? Gente, olha só, o que vem a ser esse chutar? O seu computador trava, para de funcionar, e o que você vai fazer para descarregar toda a sua ira, né? A sua raiva naquele momento? Você chuta, né? O equipamento é tangível, então você consegue tocá-lo. No entanto, quando isso acontece com o software, você não vai conseguir fazê-lo, porque o software é intangível, ele é um programa, então você não pode tocá-lo. O que você faz para descarregar a sua ira? Muito bem, você xinga, né? Então, brincadeiras à parte, deixo aí esta mensagem para que você possa analisar o que é hardware, o que é software. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal,
Olha só um exemplo de uma questão sobre este assunto. Ela fala o seguinte para a gente. Considerando um computador pessoal PC que tenha 4 GB. Olha só palavrinhas que a gente vai começar a entender aqui na informática. 4 GB, que é gigabyte, a gente vai falar sobre isso. De memória RAM, também vamos entender daqui a pouco o que é isso. Processador, Intel i5, disco rígido HD, vamos entender daqui a pouco o que é isso. Com 500 GB, gigabytes. Monitor LCD com 17 polegadas. E que tenha instalado o sistema operacional Windows 7, o Windows 7 profissional, em sua forma padrão de instalação. Assinale a alternativa correta. Então, olha só, eu sempre gosto de falar isso nas minhas aulas. Quer aprender informática, gente? Não tem jeito. Para concurso público, você precisa de fazer questão. Não tem como você aprender informática de concurso para concurso sem fazer questão. Então, você vai fazer as aulas teóricas comigo, você vai fazer questões aqui comigo e vai continuar fazendo questões cada vez mais, para que você aumente a sua biblioteca do conhecimento. Isso é muito importante, tá? Então, essa questão aqui, é uma questão muito interessante. Ela já vem falando para a gente alguns conceitos, algumas palavrinhas-chave que eu preciso de entendê-las. Se você não sabe, não desespere, fique tranquilo que nós vamos aprender isso na nossa aula, no nosso curso, tudinho. Cada palavrinha dessa, cada conceito desse, nós vamos estar aprendendo aqui no decorrer das nossas aulas, tudo bem? Então, eu quero agora que você tenha muita calma. Pega aqui na minha mão, isso, vem comigo, que nós vamos aprender esse negócio. Vamos entender tudo de informática e eu tenho absoluta certeza que você vai ser aprovado, tá? Mas eu preciso de contar com você aí. Você vai assistir a aula até o final e depois de assistir essa aula, você então vai fazer o quê? Questões. Tudo bem? Então, continuando, a questão fala pra gente o seguinte, letra A. Os arquivos que compõem o sistema operacional Windows são considerados elementos de hardware do computador. Afinal, sem esses arquivos, o computador não poderá nem mesmo ser ligado à rede elétrica. Olha aí, na letra A já encontramos um erro que eu acabei de explicar para vocês. Eu falei que hardware é parte física, software é parte lógica. E a letra A já traz o que para a gente? Ela fala lá, os arquivos que compõem o sistema operacional são considerados elementos de quê? Hardware. Gente, isso aqui está errado. A letra A já está fora. A letra B fala o seguinte para a gente. A memória RAM é considerado um elemento de quê? Olha lá. Software. Gente, eu nem vou ler mais a questão. Por quê? Porque memória RAM, ela é um elemento de quê? De hardware. De hardware. Tá? Então, com isso, já traz pra gente um erro na alternativa B. Porque ele falou que é software. Ok. Vamos comigo na alternativa C. O disco rígido HD é um elemento, olha só, de software. Errado! Errado! HD também é um elemento de quê, gente? Hardware. Hardware. Entenda isso aí. Vamos para a alternativa D. Os arquivos e programas que compõem o sistema operacional são elementos de quê? Software. Olha que perfeito! Gabarito letra D. Então, o elemento de software, tá? Os arquivos, programas, são elementos de software e eles são essenciais para o funcionamento do computador. Tá me compreendendo? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Se for amém, recebe o conhecimento aí na sua casa, tá? Eu quero que você venha comigo aqui agora e compreenda essa diferença. Gente, isso aqui é muito importante para a sua prova. Ah, professor, eu já sei. Ótimo, passa o vídeo para frente. Tá? Mas eu tenho que lembrar que tem pessoas que estão começando e você precisa de entender isso de forma bem clara. Tudo bem? Para fechar, questão E fala o seguinte, a D já é nosso gabarito e a E fala o seguinte, o monitor é considerado um elemento de software? É claro que não, né, gente? Acabamos de falar que o monitor também é considerado um elemento de hardware. Perfeito. Olha outra questãozinha na sua tela aí sobre este mesmo assunto e eu já quero chamar aqui a sua atenção, tá? Para esse enunciado. Lê comigo aí,
Eu quero escutar sua voz. Leia comigo. Sobre hardware é incorreto. Ó, é incorreto. Escutei você falar? Olha aqui para mim. Incorreto. Meus queridos, questão de informática, eles gostam de brincar com raciocínio lógico. Então, às vezes, eles vão falar incorreto, não condiz, não é condizente com o assunto, não é verdade. Essas contradições temos que tomar muito cuidado nas provas, tá? Então, eu te chamo a sua atenção. Toda vez que você for fazer questões que aparecer essas palavras, marque elas. Eu não quero que você perca nenhuma questão por desatenção. Eu já perdi concurso público por desatenção. E isso é ruim. Tá? Você fica martelando aquilo na sua cabeça, você fica muito triste e fica pensando, nossa, eu poderia ter marcado uma questão diferente. Tá? Então, muita atenção aí, beleza? Então, continuando. Sobre hardware, ó, o que é incorreto? Letra A. Scanner, gabinete, multifuncional são exemplos de hardware? Isso está correto, isso é perfeito. Vou marcar essa alternativa? De jeito nenhum. Porque a questão me pediu para marcar, aqui está errada. Tudo bem? Então, continuando. Alternativa B. Suas peças podem ser substituídas? Gente, o hardware pode ser substituído? Perfeito, a questão também está certa, tá? Pode ser substituído. Claro, essa é a ideia das peças. Letra C. É a parte lógica de um computador? Negativo. Acabamos de falar que o hardware é a parte física. É aquilo que é tangível, aquilo que é palpável, aquilo que eu posso tocar. Então, consequentemente, essa daqui é a alternativa que está errada. E aí eu vou marcar ela no gabarito. Entendeu? Muito cuidado com esse tipo de questão. Tá? Estou chamando a sua atenção. Agora é a hora de você ter muita atenção para que seu cérebro memorize esse tipo de coisa. Porque no dia da prova, você está ali nervoso, passa isso aí batido e acaba perdendo uma questão. Bom, eu não quero que isso aconteça. E aí você vai lembrar lá do professor Wellington falando, opa, vou marcar esse negócio. Continuando aí, para fechar, esse letra C já é o nosso gabarito, tá? Já é o nosso gabarito da questão. A letra C, ela fala o seguinte, letra D, né? Pode estragar com o tempo? Claro, né, gente? O hardware, ele vai estragar sim com o tempo, tá? Essa é a ideia do hardware. Ele realmente pode ser danificado com o tempo. Com isso, gabarito, questão correta, letra C. Muito bem. Vamos entrar agora aqui, ó, um outro assunto. Presta atenção. Se você pausar esse vídeo agora e for dormir, de repente já está de noite, você está estudando, vendo essa aula à noite, cansou, você já aprendeu uma coisa. Já sabe diferenciar o que é hardware e o que é software. Você já está 1% melhor do que quando você começou a assistir essa aula. Por isso que eu falei, você vai assistir lá até o final todo o meu curso. Para que quando você terminar esses módulos, você consiga lembrar e acertar nas provas. Mas tem que assistir tudo, tá? Nosso conhecimento, ele é crescente, ok? Bom, outro assunto que a gente precisa de entender quando se fala de hardware é principalmente diferenciar o que é velocidade do que é armazenamento. A informática, a gente trabalha muito com isso. Por exemplo, esse vídeo que você está assistindo aí agora. Esse vídeo está armazenado em algum lugar, na nuvem, num HD, no SSD, não sei como é que você fez aí. Mas ele está armazenado, então ele ocupa um espaço. Da mesma forma, se você estiver assistindo esse vídeo online, ele tem uma velocidade que ele é utilizado para trafegar. Velocidade essa que é medida pela internet sua, que você está utilizando, a sua banda larga aí. E velocidade essa também que é dada pelo processador, tá? Pelo processador do seu computador. Então, tudo isso aí eu tenho que saber diferenciar. E é isso que a gente vai entrar agora. No mundo tecnológico, foram criadas unidades para que possamos mensurar a velocidade e o armazenamento de informações. Deixa eu só chamar a sua atenção aqui. Vem comigo. No mundo físico, você utiliza unidades para mensurar as informações tangíveis. Exemplo, alguém vira para você e fala assim, vai ali comprar 1 quilo de carne para nós fazermos um churrasco da sua aprovação. Amém ou não amém? Hã? Amém, claro. Recebe aí agora, tá? Você vai fazer lá o seu churrascão da aprovação. O que acontece? Na hora que você vai comprar a carne, ela é medida em gramas. Gramas é uma unidade de medida no mundo físico.
Essas gramas, quando você junta uma certa quantidade, elas se tornam o quê? Quilos. Por quê? Para não ter que falar 1000 gramas, 1000 gramas, 1000 gramas, então fala-se o quê? 1 quilo. Da mesma forma, esse quilo, você vai juntando certas quantidades, quando ele junta ali, inteira, uma quantidade, para ser exato, 1000 quilos, ele vai ter uma outra nomenclatura, que é chamada de quê? Toneladas. Está me compreendendo? Isso é o mundo físico. Agora vem aqui para mim, o mundo virtual. O mundo virtual foram criados também unidades para fazer isso, tá? Então, essas unidades, nós vamos utilizá-las para mensurar tanto os armazenamentos de dados, quanto a velocidade do meu computador. E cada uma desses aqui, ó, armazenamento ou velocidade, existem unidades específicas para que eu possa utilizar. E aí, olha só o que eu preciso entender aqui. Olha só a tabelinha que eu trouxe aqui para vocês. As chamadas unidades de medida. Meus queridos, essas unidades de medidas, elas são muito importantes. Na informática foram criadas também várias unidades. E para a sua informação, a primeirinha, essa daí você não pode errar de espécie alguma, que cai na sua prova assim, ó, marca a alternativa que traz a menor unidade de medida. Qual é a menor unidade de medida da informática? A menor unidade é o bit. Olha aqui na tela, tá? O bit é a menor unidade de medida. Ele é tão pequeno que eu preciso de um conjunto de 8 bits para formar uma unidade chamada de byte. Então, bit é a menor unidade. Eu preciso de 8 bits para formar uma unidade que nós chamamos ela de letra, letra, um caractere, tá? Caractere. Para me formar um caractere, eu preciso de 8 bits. Então, se eu fizer lá um Azinho, um B, um C, isso aqui são unidades de medida. Preste atenção aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui uma telinha para vocês. Vou colocar uma telinha preta aqui, que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Vou pegar uma cor aqui de caneta. Vou pegar. Então, ó, bit, ó. O bit é a menor unidade. O bit, ele possui, gente, ó, 2 valores. O bit pode ser 0 e o bit pode ser 1. Então, entenda aqui, ó. O bit ele pode ter 2 valores, 0 ou 1. 0 ou 1. 0 na informática representa desligado, sem energia, sem passagem de corrente elétrica. 1 na informática representa ligado, passagem de energia. Verdadeiro, 0 significa falso. Então, em informática, a gente trabalha muito com isso. Então, bit é a menor unidade. Bit vem de 2, bi, 0 e 1. No entanto, quando eu junto aqui, ó, 8 bits, eu vou ter um carinha aqui, ó, uma unidade que é chamada de 1 byte. Esse 1 byte, por sua vez, ele vai ser igual a uma letra, um símbolo, um caractere alfanumérico. Isso aí é o byte. Esta unidade byte, deixa eu pegar uma outra cor de canetinha aqui. Quando você juntar, uma certa quantidade de unidades, uma certa quantidade dessa unidade de bytes, você vai ter outras unidades. E quanto que são? Quando você juntar exatamente 2 elevado a 10, que vai ser igual a 1024, ele vai ter uma outra unidade. Essa unidade é chamada de 1 kilobyte. Só que agora eu quero chamar a sua atenção. Presta atenção aí na tela. Quando você junta 1024 unidades de bytes, você vai ter uma unidade chamada de 1 kilobyte. Você já deve ter escutado isso alguma vez na sua vida aí, tá? Então, olha aqui para mim. Para fazermos conta com esses números, 1024 vezes 1024, são números difíceis de trabalhar. O que eu sempre oriento para os meus alunos? Vamos trabalhar com números mais fáceis. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um combinado aqui, ó. Toda vez que eu juntar 1000 unidades, eu vou mudar de nome. Então, aproximadamente 1000 unidades, eu já vou estar mudando de nome. Por exemplo, quando eu juntar 1000 bytes, eu vou ter uma unidade chamada de 1 kilobyte. Quando eu juntar 1000 unidades de kilobyte, vou ter outra unidade.
Por que isso? Para ficar mais fácil a gente fazer conta. O correto é 1024. Mas para a gente facilitar a nossa vida, vamos trabalhar com 1000. Tudo bem? Continuando aqui, ó. Eu vou tirar esse 1024 daqui. Opa, acho que apagou aqui, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, ó. Bit. Bit é menor unidade. Eu preciso de 8 para formar um byte. E, por sua vez, vai ser igual a um caractere alfanumérico. Esse byte, quando você juntar aqui, ó, aproximadamente 1000 unidades deles, lembra que é 1024, eu vou ter um nome. Esse nome a gente vai abreviar assim, ó, 1KB. 1 kilobyte, então, vai ser igual aproximadamente a 1000 bytes. Da mesma forma, esse kilobyte, quando você juntar aqui, ó, aproximadamente 1000 unidades deles, eu vou ter uma outra unidadezinha aqui chamada 1 MP, megabyte. Que, por sua vez, olha aqui para mim, a cada 1000 eu vou ter nomenclaturas, ou seja, 1000 vezes 1000 eu vou ter um novo nome, 1000 vezes 1000 eu vou ter um outro nome. Então, o que acontece aqui na tela? 1000 kilobytes vai ser igual a 1 mega. Também eu posso falar que esses 1000 kilobytes são iguais a 1 milhão de quem? De bytes. Então, olha a analogia. Eu tenho 1 milhão de bytes, pode ser igual a 1 kilobyte, ou também 1 megabyte, desculpa, ou também 1000 kilobytes pode ser igual ao quê? A 1 megabyte. Da mesma forma, quando eu junto aqui, ó, mais 1000 megas, eu vou ter aqui, ó, uma outra unidade. Qual que é a outra unidade que a gente tem? É a unidade chamada de 1 GB, 1 gigabyte, que por sua vez, ó, pode ser considerada 1 milhão do anterior ao mega, que é o kilobyte, que por sua vez pode ser considerado 1 bilhão, anterior ao kilobyte, que é o byte. Da mesma forma, o giga, o giga, eu vou juntar 1000 unidades dele, eu vou ter uma outra unidade. Essa unidade é chamada de 1 TB, terabyte. Da mesma forma, se eu tiver aqui, ó, 1 milhão de anterior ao giga, eu vou ter um mega. 1 milhão de mega. Se eu juntar 1 bilhão de kilobytes, também é igual a 1 terabyte. E, por fim, se eu juntar 1 trilhão de bytes, também vai ser representado por 1 tera. Então, o que eu quero deixar para vocês, tá? Vou voltar a telinha aí, você vai dar um print nela. Dá um print nessa tela aí, tá? Que a hora que eu voltar isso aqui apaga, então você dá um printzinho nela aí, ó. Bit é a menor unidade, 8 bits é igual a 1 byte, tá? Por sua vez, 1 byte é igual a um caractere, que é uma letra. A partir de agora, toda vez que eu juntar aproximado, ó, registra, não é 1000, é 1024, mas a gente vai trabalhar com 1000 para ficar mais fácil. Aproximado, eu tenho unidades diferentes. Então, 1000 bytes é 1 kilobyte. 1000 megabytes vai ser 1 gigabyte. 1000 gigabytes vai ser 1 terabyte. E aí eu quero que vocês tenham essa analogia, tá? Vai sempre aumentando de 1000 em 1000. Tudo bem, tá? Tudo bem. Beleza. Amém ou não amém? Se for amém, recebe aí o conhecimento, tá? Professor, ok. As unidades de medida são o seguinte. Menor unidade é o bit. 8 forma o byte. E a partir de agora, toda vez que eu juntar 1000 unidades dela, eu vou ter o quê? Uma nova nomenclatura, uma nova unidade. É isso aí, perfeito. Agora vem comigo aqui, ó. Presta atenção. Tá lá o print na tela, se você não deu print, que eu vou apagar isso aqui. Deu print? Beleza. Agora presta atenção aqui, ó. O que acontece? As unidades de medida, tá? As unidades de medida, elas são várias. Eu estou aí para você, mostrando na tabelinha aí, ó, todas as unidades de medidas. Como eu disse, 8 vai formar o byte, ó, 8 bits formam um byte. E aí eu tenho mais 1024, ó, bytes formam um kilobyte, mais 1024 kilobytes vai formar 1 megabyte, ou, para ser exato,
1.048.576 bytes. Mas lembra que eu falei para vocês arredondar para quanto? Ó, 1 milhão de bytes. Quando a gente fala lá 1 bilhão, ó, 1 bilhão de bytes, aqui é bytes, tá? 1 bilhão de bytes, ou, para ser mais exatamente, mais certo, 1024 megabytes, ó, 1 bilhão de bytes, mas para ser mais exato, 1024 megabytes é igual a 1 gigabyte. E 1 trilhão, ó, 1 trilhão aqui, ó, 1 trilhão de bytes é igual a 1 terabyte, ou, para ser mais exato, 1024 o quê? Giga. Lembra que eu pedi para vocês trabalhar com casas decimais de zero. Vai ficar mais fácil a gente fazer conta, tá? Então, essa daí é a nossa tabelinha das unidades. Professor, por que você parou no tera? Por que você não falou mais das outras unidades? Gente, existe as outras unidades. Dependendo da empresa, pode até trabalhar com isso, mas no mundo comercial, vocês não vão comprar nenhum dispositivo de memória, nenhum periférico no mercado com um tamanho maior do que 1 tera, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês na nossa tabela, tem lá, ó, depois do tera tem o pentabyte, tem o hexabyte, tem o zeptabyte, tem o octabyte, claro, né? O pentabyte é 1000 terabytes aproximado, 1 hexabyte é aproximadamente 1000 pentabytes, e assim sucessivamente. Então, assim, são muitas unidades aqui. Para a sua prova, você parando aqui no tera tá de ótimo tamanho. O que você precisa saber? O bit é a menor unidade, 8 bits formam o byte, e a partir daí você tem que saber as unidades kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Tá? Essas 4 unidades são muito importantes. E aí essas 4 unidades, eu quero que você memorize elas. Eu vou te deixar aqui um macete, uma dica, para que você possa lembrar dessas unidades. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Você vai fazer assim, ó. Vamos pôr ela aqui, ó. Vai fazer assim, ó. Quilo, mega, giga e tera. Essa é a ordem. Então, se eu falar assim, ó, cadê minhas gatinhas taradas? Pronto, ó, quilo, mega, giga e tera. Vocês têm a ordem, tá? Essa ordem, tá? Essa ordem, ó, que é muito importante. Olha ali o gatinho fazendo massagem no outro, que delícia, né? Ó, quilo, mega, giga e tera, ó. Cadê minhas gatinhas taradas? Então, você lembra que o quilo, ele precisa de quanto, ó? De 1024 bytes. Por sua vez, ó, o mega precisa de quanto? 1024 kilobytes. Por sua vez, o giga precisa de quanto? Ó, 1024 megabytes. E por fim, 1 tera precisa de 1024 gigabytes. Ou seja, sempre do anterior, né? Então, o importante para a sua prova é você saber esta hierarquia. Tudo bem? Beleza.